Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus estou alegre por mais uma noite poder estar aqui nesta Semana Jovem. Desde já agradeço pelo convite para ser um dos ministradores da Palavra de Deus. Deus abençoe Mateus, coordenador da Madecam, pastor Haroldo. Deus abençoe a cada um que aqui está nessa noite. Sou grato, Mas na festa que estava Jesus, eles serviram, deixaram o vinho melhor por último. E aqui fizeram o contrário, Deram o melhor primeiro e agora o último está ficando eu. Teve banquete segunda-feira, mensagem poderosa. Terça-feira, ontem também Deus falou poderosamente. E agora o irmão Lenilton. Mas eu creio que se vocês orarem por mim, Deus tem uma palavra para nós essa noite. Amém? Você veio aqui buscar uma palavra de Deus nessa noite? Amém? Então nós vamos para a palavra de Deus nesse momento. Eu quero chamar a atenção de vocês. Fiquem em pé mais um pouco. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 2. Não quero fugir do tema, crescendo em sabedoria. A mensagem que eu quero, que Deus colocou no meu coração nessa noite, ela está dentro do tema. E eu creio que alguma coisa Deus tem para nosso crescimento espiritual nessa noite. Ontem o pastor Ronaldo aqui falou sobre o conselho de Deus. E eu acredito que nessa noite Deus também tem um conselho para nós através da sua palavra. Para você que quer ser bem-aventurado, que quer prosperar, que quer crescer na graça e no conhecimento, Deus tem um conselho da sua palavra nessa noite para a sua vida. Livro do profeta Daniel, capítulo 2, o versículo 47. Nós vamos ler um versículo para nós tomar por base. Capítulo 2, versículo 47. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis e revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Amém. Podei-vos assentar. Meus amados irmãos, olhando para o livro de Daniel, nós tiramos aqui muitas lições importantes para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé, de cristão, de crente, de salvo em Cristo Jesus. Com o povo de Israel, nós aprendemos muito, com a sua obediência e também com a sua desobediência. Nós sabemos que o povo de Israel, eles ficaram 400 anos cativeiro no Egito, lá sofrendo, sendo maltratado por um faraó ali, até que eles clamaram ao Senhor e o Senhor tirou eles do Egito com mão forte. O Senhor tirou eles e falou que ia levar eles para uma terra em que manava leite e mel. E assim o Senhor fez, só que Deus fez uma aliança com aquele povo. Deus falou com eles o seguinte, que eles, ao sair daquela terra, e ao chegar na terra em que mana leite e mel, que eles não fossem após o Deus das nações, após as imagens de idolatria, as práticas pecaminosas que aquele povo de outras nações fazia. Que eles chegassem ali e eles tivessem somente o Senhor como o seu Deus verdadeiro. Que eles adorassem e servissem somente o Deus que tirou eles do Egito, da terra da servidão, da casa da servidão. E eles fizeram essa aliança com Deus. E Deus falou que se eles falhassem, se eles desobedecessem, se eles se esquecessem da aliança que tinha feito com o Senhor, novamente eles iam voltar para o cativeiro. Deus ia permitir que eles voltassem para o cativeiro novamente. Então, meus amados irmãos, assim aconteceu. Eles saíram do Egito, passaram 40 anos no deserto, até o dia em que eles entraram na terra de Canaã.
Verdadeiramente a terra manava leite e mel. A terra era rica em alimentação, a terra tinha de tudo, o povo agora tinha fartura, o povo agora tinha prosperidade, não lhe faltava nada, eles estavam ricos, eles estavam fartos, eles tinham alimento, eles tinham prata, eles tinham ouro, eles tinham o que comer, eles tinham o que vestir, então não estava faltando nada. Mas quando foi passando os dias, quando foi passando os tempos, eles se esqueceram, começaram a se esquecer da aliança que eles tinham feito com o Deus Todo-Poderoso. Eles caíram no esquecimento, e agora eles se esqueceram daquela aliança, e eles começaram a praticar os costumes pagãos daquelas nações que estavam ali, daqueles povos que eram seus vizinhos. Esqueceram de adorar o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso, porque muitas vezes, meus queridos irmãos, quando nós estamos na dificuldade, quando nós estamos no vale passando pela prova, nós clamamos ao nosso Deus, e o nosso Deus, Ele é misericordioso, Ele estende as suas mãos poderosas, nos tira do vale, nos tira da prova, nos coloca no monte. Mas quando tudo começa a melhorar na nossa vida, quando tudo começa a dar certo, parece que há uma tendência de nós se esquecer das misericórdias de Deus, daquilo que Deus fez para nós, e começamos a se voltar para o mundo. E foi isso que aconteceu com Israel, né? Eles fizeram aliança com Deus, Deus tirou eles do Egito, Deus fez uma aliança, né? E que Ele ia colocar eles numa terra que manava leite e mel, aonde tinha o alimento completo. Mas agora eles entrando ali naquela terra, com o passar dos dias, eles se esqueceram. Eles começaram a se voltar aos deuses pagãos, aos costumes daquela terra. E agora Deus levanta profeta, porque Deus, Ele não faz nada sem primeiro avisar os seus servos. A misericórdia do nosso Deus era tão grande, o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, que muitas vezes Ele nos avisa daquilo que vai acontecer. Ele fala conosco, Ele usa profeta através da sua palavra, até mesmo através de um louvor. Deus fala com o seu povo, Deus fala com a sua igreja, porque a misericórdia de Deus, ela é grande, e Deus não quer que nós caímos na tribulação, na tentação. Mas muitas vezes nossa rebeldia, a nossa infidelidade, a nossa desobediência faz como que nós fechamos os olhos, tapamos os ouvidos para a mensagem do Senhor e caímos na tentação. E às vezes, depois que estamos lá na prova, depois que estamos no vale, nós começamos a pensar, mas o Senhor me avisou, né? Deus usou o seu profeta na pregação, falou comigo, Deus tinha me avisado, eu estou aqui, mas eu falhei sabendo, porque Deus falou comigo. Assim aconteceu com este povo. Deus falou com eles, usou o profeta, usou profetas muitas vezes, mas eles desobedeceram, continuaram desobedecendo e foram novamente levados para o cativeiro. Saíram do cativeiro, saíram do Egito, 400 anos ficaram no Egito. Agora eles vieram para Israel, terra que emana leite e mel. Segundo diz a ciência, que um ser humano, ele é capaz de, se ele tomar só leite, ele não consegue viver a vida toda se alimentando de leite. Ou se ele comer só mel, também ele não consegue viver toda a sua vida comendo mel. Mas se ele fazer uso do leite e fazer uso do mel, no mel e no leite encontra-se o alimento completo. O alimento que nós precisamos para o nosso organismo, para nós viver muitos e muitos anos, no leite e no mel. Então, quando Deus falou, vou levar vocês para uma terra onde mana leite e mel, Deus estava falando, olha, eu vou colocar vocês em uma terra aonde tem o alimento completo. Aleluia, glória a Deus. É assim que o nosso Deus trabalha. Ele não faz nada pela metade, mas Ele faz a sua obra completa na nossa vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas, com o passar dos dias, eles desobedeceram. E Deus levantou o profeta e falou que ia levar novamente eles para o cativeiro. E diz a palavra de Deus que
no ano terceiro de Joaquim, que era o rei de Judá, veio Nabucodonosor, né, e rei da Babilônia, e veio em Jerusalém e sitiou Jerusalém. E diz a palavra de Deus que o Senhor entregou nas suas mãos, né, o rei Joaquim, que era o rei de Judá, e uma parte dos utensílios que estava na casa do Senhor, e levou para a terra de Sinar, que é a mesma Babilônia. Então veja só que situação, o que faz a desobediência. Agora vai o rei, né, e vai os utensílios, uma parte dos utensílios sagrados que estavam no templo de Deus, foi levado para a Babilônia. O rei Nabucodonosor levou para a Babilônia. Isso foi mais ou menos no ano 600 a.C. E diz a palavra de Deus também que o rei levou para a terra, né, ali da Babilônia, uns jovens que fazia parte do palácio, da casa real, fazia parte da nobreza, né? Foi 3 levas de pessoas que o rei levou. A primeira ele levou, né, os vasos de ouro, os utensílios de ouro que estavam na casa do Senhor, levou o rei e levou os nobres que faziam parte da casa real. Depois ele levou mais outro tanto, e depois levou a terceira vez, levou, né, os demais que estavam em Jerusalém. E eles levou para a Babilônia, e diz a palavra de Deus que ali o rei, ele ordenou, né, Aspenaz, que era chefe do eunuco, que trouxesse algum dos filhos de Israel, né, da linhagem real e dos nobres. E entre esses filhos de Israel, ali estavam 4 jovens que se destacavam, que era Daniel, né, que era Ananias, Azaria e Sadraque. Então ele escolheu esses quatro jovens e colocou junto com os demais jovens para que eles ficassem ali uns 3 anos separados, aprendendo a língua dos caldeus, né, e sendo bem tratado, para que no final dos 3 anos eles trabalhassem no serviço do rei. Então eles colocou ali aqueles 4 jovens, né, Daniel, Azarias, né, Ananias e Sadraque, junto com alguns outros jovens que tinham sido escolhidos. Mas Daniel, aquele moço temente a Deus, aquele jovem que tinha um compromisso com Deus, ele colocou no seu coração, ele assentou no seu coração de não se contaminar com os manjares da mesa do rei, né? Ele falou, não, eu não vou me contaminar com os manjares da mesa do rei, porque o rei, ele falou, olha, para o chefe dos eunucos, olha, dá a minha comida para eles e dá para eles o meu vinho. E Daniel falou, colocou no seu coração, assentou no seu coração de não se contaminar com a comida do rei, nem com o seu vinho. Então veja, meus amados irmãos, que aprendemos aqui o primeiro exemplo desse jovem. Ele estava numa terra distante. Ele estava lá na Babilônia, aproximadamente 1000 quilômetros de Jerusalém, em outro país, em outro lugar, em outra localidade. O rei agora vem com os seus manjares, né, com a sua comida, com o seu vinho. Eu falava, olha, se fosse outro tipo de jovem, eu falava, não, vou deixar para lá mesmo, né, nós já estamos aqui, estamos cativeiro, estamos presos. Aí o que tem tomar o vinho do rei? O que tem comer o manjar do rei? Vamos agora fazer de tudo aqui. Mas ele falou, não, ele era fiel, ele falou, assentou no seu coração de não se contaminar com os manjares do rei. Aleluia. Aprenda nessa noite, meu irmão, minha irmã, juventude do Senhor Jesus, o jovem que cresce no conhecimento e na sabedoria, ele não se contamina com os manjares que o mundo está oferecendo. Estamos vivendo dias em que grandes dificuldades estão cercando a igreja do Senhor Jesus. A nossa juventude está aí correndo perigo, porque hoje redes sociais, e não só nas redes sociais, mas em todos os lugares, o pecado está à nossa volta. Mas aquele jovem que coloca no seu coração não se contaminar com os manjares da mesa do rei, ele vai continuar marchando, triunfando e crescendo na presença de Deus, sendo cheio do Espírito Santo, para continuar glorificando o nome do Senhor Jesus. E agora ele fala, olha,
chama ali o eunuco, né? E a Bíblia diz que Deus deu graça a Daniel, porque Deus dá graça, irmão. Quando nós fazemos um propósito de obedecer, de ser fiel, Deus nos dá graça. Ainda que seja o nosso inimigo que venha nos testar a nossa fé, a nossa crença, mas se você determina, aleluia, de ser obediente ao Senhor e à sua palavra, Deus te dá graça e você vence em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz que Deus deu graça a Daniel, né? Deu graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E ele chama o chefe dos eunucos e diz: olha, deixa eu comer aí outro tipo de comida, traz para mim só legume e água, né? Deixa o manjar do rei para lá, eu quero comer legumes e tomar água. Aí o eunuco falou: não, mas agora eu vou colocar minha cabeça a prêmio, né? O rei vai mandar arrancar minha cabeça se fizer isso, porque o que vai acontecer? Se você não comer a comida do rei, o manjar do rei, que o rei determinou, e o rei, quando ver vocês, vai ver que está mais fraco, né? Vai estar mais feio de aparência, e ele vai pedir a minha cabeça. Ele falou: não, faz um teste por 10 dias, faz um teste aí por 10 dias, e depois, se não melhorar, né, aí nós vamos comer o manjar do rei. Mas ele tinha certeza, né, que o Deus que ele servia estava com ele para lhe dar vitória. Aleluia, glória a Deus. Então, ele fez esse teste dos 10 dias. Né? Então, 10 dias, Daniel e seus companheiros ali só comeram legumes e tomaram água, enquanto os outros estavam tomando vinho, comendo tudo quanto era coisa que o rei mandava, e Daniel, legumes e água. No final dos 10 dias, em que o eunuco veio dar uma olhada ali, fazer uma comparação, viu que Daniel estava melhor de aparência, mais forte, né, mais gordo. Os outros que estavam comendo o manjar do rei, né, estavam com aparência feia. Aí sabe o que o chefe dos eunucos fez? Ele agora determinou que todos comessem legumes e tomassem água, né? Porque Daniel colocou no seu coração não se contaminar com os manjar do rei, aleluia, com a comida do rei. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Jovem, nesta noite, seja fiel ao Senhor, vale a pena servir ao nosso Deus, nós colocar no nosso coração de nós ser fiel, porque a recompensa vem em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu me lembro quando eu aceitei a Cristo como Salvador, eu tinha 25 anos, né, 25 anos, eu fui um jovem meio rebelde, fiz muita coisa errada, né, impiedade antes de conhecer a Cristo, né, experimentei muita coisa lá fora, mas o dia que eu levantei minha mão, aceitei a Cristo como Salvador, eu fiz um propósito de ser fiel ao meu Deus, de fazer a vontade dEle, e a minha família era todos católicos, né, meu pai era ministro da igreja católica, aqui alguns que me conhecem sabem o que eu estou falando, nós éramos uma família católica. Eu falei: Senhor, eu só vou pregar para os meus vizinhos. Nós tínhamos bastante vizinhos. Eu falei: só vou pregar para os meus vizinhos os dias que eu ganhar minha família toda para Jesus. O dia que eu ver meu pai na igreja, meus irmãos na igreja, aí eu começo a evangelizar a minha vizinhança. Mas eu quero começar dentro da minha casa. E ali comecei a fazer a obra do Senhor, pregando para meu pai, minha mãe, meus irmãos. E esses dias eu dei uma saída, estava em São Paulo, estava na casa do irmão meu, ele estava lembrando de um dia que eles trabalharam para mim, 2 irmãos, 2 adolescentes, um tinha 16 anos, o outro tinha 14, e eles estavam trabalhando para mim, e aquele dia eu preguei para eles, falei de Jesus o dia todo falando de Jesus para ele. E no final da tarde, um deles aceitou Jesus como Salvador, né? Afinal, esse que aceitou Jesus como Salvador, hoje ele é pastor lá em São Paulo. E o outro falou: eu não vou aceitar hoje, mas tudo que você falou hoje é verdade. Tudo que você falou é verdade, eu vou ficar crente. Hoje não, mas eu vou ficar. Eu falei: esse é o caminho, né? E era uma segunda-feira, eu novo convertido, naquela época tinha igreja ali no Jardim Paulino, e esse irmão meu falou: olha, Nildo, eu não vou ficar crente hoje porque não tem culto em lugar nenhum. Eu falei: eu levo você em Campo Mourão, nós achamos um culto lá. E eu lembrei que tinha culto ali no Jardim Paulino, tinha igreja, que hoje é a igreja do Coapar. E trouxe meu irmão ali e ele aceitou Jesus como Salvador, né? E ele servindo a Deus. Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos, a juventude,
esses dois jovens, adolescentes, um com 16, outro com 14 anos. Eu fiquei como conselheiro deles, fiquei como conselheiro, ajudando eles na área espiritual. Sabia pouco, mas o que eu sabia passava para eles. Então, muitas vezes, eles conversavam comigo, faziam pergunta, e eu fiquei como se fosse o pai deles. Meu pai depois aceitou Jesus, minha mãe, minha família, todas aceitaram a Cristo. Mas o que eu quero dizer, jovem, crescendo em sabedoria, eles aceitaram a Cristo como Salvador, sempre estavam na igreja, servindo a Deus da maneira que podia. De repente, minha família foi toda para São Paulo. Foi todo para São Paulo, passou alguns dias, eu fui visitar eles. E ali, novamente, reunido na casa do meu pai, esses meus irmãos conversando comigo. E um desses irmãos meu falou assim, Nildo, eu nem penso em casar. Ele tinha mais ou menos já uns 17 para 18 anos. Eu falei, eu nem penso em casar, porque, veja só, o trabalho que eu faço aqui, eu estou trabalhando numa firma, o que eu ganho eu não consigo pagar aluguel de uma casa. O que eu ganho, eu não quero nem saber de arrumar namorada agora. E ele falando isso para mim, eu falei, olha, Carlos, eu vou falar uma coisa para você. Falei, serve a Deus, coloca na direção de Deus, faz a obra de Deus, porque o dia que Deus preparar uma namorada para você, Deus vai melhorar teu salário, Deus vai preparar para você uma casa, Deus vai preparar tudo. E ele me ouviu, mas aquele menino continuou fazendo a obra de Deus, os dois meninos, que é dos mais novos, continuou fazendo a obra de Deus, sendo obediente, trabalhando para Jesus, trabalho de evangelismo, vigília, sempre ele estava, e sempre procurando ser fiel, irmãos. Os jovens, às vezes apareciam algumas meninas, e tal, e eles paravam, pensavam um pouquinho, não é hora. Até um dia, esse meu irmão, que hoje ele é pastor, apareceu uma jovem para namorar com ele. Apareceu uma jovem. Quando apareceu a jovem, que hoje é a esposa dele, no outro dia, apareceu a namorada, no outro dia o patrão dele chamou ele e falou, olha, Carlos, eu estou pensando aí, vou mexer no teu salário. Aumentou o salário dele umas 10 vezes mais do que ele ganhava. Mudou ele de posição dentro da firma e aumentou o salário umas 10 vezes mais. Aí ele namorando aquela moça, eram dois irmãos. O pai dela chegou e chamou ele e falou, olha, Carlinhos, você, aqui é o seguinte, aqui eu tenho 2 filhos, então tem um terreno para o filho o homem e o terreno para a filha mulher. Então você vai namorar com a minha filha, se você for casar, você já pode construir uma casa aí. Vê como que Deus faz, irmão. Não precisa se preocupar. O jovem, se ele coloca Deus em primeiro lugar, pode ter certeza que tudo vai dar certo. Deus abre as portas, porque Ele está no controle de tudo. Muitas vezes nós queremos controlar Deus. Olha, se eu não fizer assim, assim, não vai dar certo. E nós queremos passar na frente de Deus os projetos de Deus, mas quando nós colocamos dentro da vontade de Deus, tudo dá certo para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que você está preocupando, jovem? Eu preciso ir casar e tal, a moça, eu tenho que arrumar um rapaz casar. Não se desespere, coloque o teu joelho no chão, obedeça a Deus, faça a vontade de Deus, que na hora certa Deus prepara tudo, aleluia, Ele prepara um varão, aleluia, vindo da direção de Deus para a tua vida. O rapaz também não precisa se preocupar. É só hora, vai orando, vai buscando a Deus, na hora certa, no tempo de Deus, Ele prepara tudo, porque Ele está no controle de tudo. Resumindo, meus irmãos, esse testemunho, hoje esse meu irmão, ele é pastor, ele tem ali a sua casa, ele tem um emprego muito bom, na mesma firma que ele entrou, ele está lá. Aquele outro irmão que aceitou Jesus depois, não foi naquele dia, ele é maestro de banda, de orquestra. Já formou umas 3 orquestras ali aonde ele mora, uma bênção, aceitou Jesus também, uma bênção, e Deus abençoou ele de tal maneira, não correu atrás de namorada, não ficou preocupando com namorada, mas sempre eles conversavam comigo, ele tinha eu como o pai, conselheiro, porque eu fui aquele que converti primeiro, então eles chegavam, qualquer coisa, e falavam, Nildo, o que você acha? Me dá um conselho sobre, eu falo, faça assim, assim, na direção de Deus vai dar tudo certo. Hoje ele tem a família dele ali, uma bênção, é também bem empregado, ele é um dos caçulas, ele é engenheiro,
e tem uma família abençoada. Mas o que eu quero dizer aqui, irmãos, nós vamos chegar no resumo dessa mensagem daqui a pouquinho. O que eu quero dizer é que o jovem, né, a igreja, o crente que serve a Deus, que fica na direção de Deus, ele não perde o seu tempo, porque no final da história tudo dá certo e a sua vida é abençoada. A única coisa que ele não deve fazer é participar do manjar do rei, da comida do rei das trevas deste mundo, mas continuar, aleluia, comendo legume, tomando água, porque no final, aleluia, a vitória é certa no nome de Jesus Cristo. Acontece o seguinte: passando-se os dias, o rei teve um sonho. E diz a Bíblia que o rei se perturbou muito, né? Perturbou muito a sua alma com aquele sonho. Porque vocês já viram, irmãos, ter um sonho, e o sonho escapar, e você sonhar. Já aconteceu isso com você? Comigo aconteceu já várias vezes. Né, ter aquele sonho, sonhar, quando chegar no outro dia, falar, mas ué, eu sonhei, mas não sei o que eu sonhei. Sonhei à noite, já aconteceu isso com vocês? Acontece, né? Já tive sonho que foi uma revelação. Várias vezes ter sonho, e aquele sonho eu ficar preocupado, orar, entrar em oração, porque sabia que Deus estava me avisando de alguma coisa e ia acontecer do jeito que eu vi no sonho. Mas também já teve noite de eu sonhar a noite inteira, no outro dia não saber o que tinha sonhado. Mas o que eu sonhei? Eu sonhei tanta coisa e não sei o que sonhei. Isso acontece com vocês, eu acredito. Acontece comigo. Então o rei teve um sonho, e aquele sonho, ele perturbou o seu espírito, porque ele sonhou e não sabia o que tinha sonhado, e ele ficou perturbado de tal maneira que ele queria ter a interpretação daquele sonho. O que aconteceu? Aí ele convocou todos os astrólogos, né? Todos os adivinhos, todos os feiticeiros, todos os sábios de Babilônia, e ninguém conseguia saber o que ele tinha sonhado. Chegava para o rei: oh, vive, rei, eternamente, né? Conta o teu sonho, nós vamos dar a interpretação. E é fácil, né? Contar o sonho, pode interpretar. Ele falou: não, o que eu sonhei tem escapado, mas eu quero que vocês digam o que eu sonhei e me dá a interpretação. Ah, mas aí não tem ninguém que consegue, rei. Aí não tem ninguém. Aí o rei falou: vocês estão querendo ganhar tempo, né? Aí de repente subiu uma ira no rei e falou: mata todos os sábios, né? Todos os astrólogos, todos os feiticeiros, todos os adivinhos, todos os caldeus de Babilônia, mata tudo, porque eles não estão servindo para nada aí, não conseguem interpretar o sonho que eu tive, nem me dar a sua revelação, então mata todos. Só que nessa pegada aí, ia Daniel, né? Ia Misael, e Azarias e Ananias, porque eles estavam colocados entre os sábios, só que eles eram sábios diferentes. Eles eram uns sábios diferentes, porque diz a Bíblia que no fim dos dias, os 3 anos, que eles mandaram chamar aqueles jovens que estavam ali, né, sendo tratados para trabalhar no serviço do rei, eles trouxeram eles para o rei, e ali o rei começou a conversar com eles para fazer um teste de sabedoria, e de conhecimento, para descobrir quem que era o mais sábio. E sabe o que aconteceu? Quando o rei começou a conversar com Daniel, com Ananias, com Azarias e Misael, ele descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os outros sábios. Sabe por quê? Porque a nossa sabedoria vem de lá, aleluia. A nossa sabedoria vem do alto. A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Quando você vê um irmão, um jovem que é temente a Deus, pode ter certeza que ele é sábio, irmão. Pode ter certeza que o inimigo não enrola ele com nada, não, porque ele tem revelação do céu. Deus lhe dá graça, Deus lhe dá sabedoria. E o rei, conversando com todos aqueles jovens, quando chegou nesses 4, falou: opa, esse é 10 vezes mais sábio do que os outros, né? Então, veja só, aí o rei teve esse sonho e falou: manda matar todos os sábios de Babilônia, porque ninguém está sabendo de nada, né? Ninguém quer me dar a interpretação, então não serve para nada, manda matar. E de repente chega agora o capitão, né? Arioque, que era o capitão da guarda do rei, que estava com essa autoridade para matar todos os sábios de Babilônia. Então, entre esses sábios ia também Daniel e seus companheiros. Mas quando ele chega até Daniel,
Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, o capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios, e estava encarregado desse serviço. E Daniel falou: não, rapaz, me dá um tempo, me introduz ao rei e eu vou dar essa revelação, eu vou dar essa interpretação. Aí Daniel entrou ao rei e disse, pediu um tempo para o rei, para que pudesse lhe dar a interpretação. Aí esse tempo, sabe o que Daniel foi fazer? Ele chamou seus companheiros e foi fazer uma campanha de oração. Aleluia. Lá no capítulo 18, ou melhor, no versículo 18 do capítulo 2. Então Daniel foi para a casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azaria, seus companheiros. Chamou seus companheiros e falou: olha, nós temos um negócio aí para resolver. Senão vai morrer eu, vai morrer vocês e vai morrer todos os sábios da Babilônia. Qual que é o negócio? O negócio, nós vamos entrar na oração. Nós vamos ter que fazer uma campanha de oração aí e pedir uma revelação do céu. Aleluia, porque o rei quer que revele alguma coisa lá. Ele teve um sonho, no sonho escapou, ele quer saber o sonho e quer saber a interpretação. Aleluia, não tem nada que através da oração nós não consiga, meus irmãos, jovens em Cristo Jesus, igreja do Senhor, é através da oração que vem a nossa vitória. Quando nós entramos na oração, as portas são abertas, aleluia, os ferrolhos são quebrados, os laços são desfeitos, porque na oração nós vencemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, lembrando ainda de quando eu era jovem, eu aceitei a Cristo como Salvador, 25 anos de idade, falei: Jesus, eu preciso de uma esposa. Falei: mas não vou correr atrás de ninguém, e não quero que ninguém corra atrás de mim. E comecei a orar, falei: ó Jesus, não quero namorada, eu não quero namorada, eu quero que o Senhor prepare uma esposa para mim. E os dias que eu estava na igreja, apareceu muitas meninas, mandavam recado e tal e coisa, eu não sentia de Deus, eu nem conversar, não ia, Um dia apareceu uma moça que queria namorar comigo, mandou um recado e tal, eu jovem, novo convertido, sabe o que eu fiz? Eu ia conversar com ela no sábado, na sexta-feira eu passei o dia inteiro em jejum e oração. Veja só, passei o dia inteiro em jejum e oração, e orando, falei: Jesus, eu não quero nenhum atrapalho na minha vida, eu quero que o Senhor me arrume uma esposa, eu não quero namorada. Antes de eu vir para a tua presença, eu tinha namorado lá, bastante namorada, mas agora eu não quero namorada, eu quero uma esposa, eu quero uma serva. E passei aquele dia em oração e jejum, trabalhando em jejum, Quando foi no outro dia, eu fui na casa da abençoada que queria me conhecer, e mandou um recado que queria namorar comigo, e era bonita ela, viu? Não era feia não. Se eu não tivesse em jejum e oração, eu tinha namorado com ela. Aí eu fui, quando eu olhei na face dela, o Senhor revelou para mim: não é essa tua esposa. Aí ela me chamou para conversar ali, conversei com ela e tal, e voltei embora, e até hoje não voltei lá, fui embora, E continuei orando a Deus, até que Deus preparou ali para mim, aquela ali, a mulher mais bonita do mundo, ali. Foi a primeira namorada depois de crente que eu arrumei, e estamos aí namorando, vai fazer 30 anos que nós estamos namorando, e eu quero continuar namorando ela, Mulher mais bonita do mundo, do planeta Terra, está ali. Então, irmãos, o jovem, ele precisa, colocar diante do Senhor as suas petições, porque muitas vezes a nossa carne, se nós for fazer a vontade da carne, nós damos passo errado, Esses 4 moços aqui, eles foram para a oração, e eles começaram a orar, buscar a presença de Deus, Ele comunicou aos seus companheiros, e então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus. Eles estavam orando, de repente, eles recebem a revelação do céu, e Daniel deu um glória a Deus, louvou a Deus, glória seja dada ao nome do Senhor. Paramos a oração, vamos agradecer, porque Deus já me revelou o mistério. Através da oração Deus revela mistério, através da oração Deus faz milagre acontecer na nossa vida, aleluia. Então Deus revelou o mistério,
né? Deus revelou o mistério a Daniel, e agora Daniel, ele para de orar com seus companheiros, e ele faz uma adoração. Então falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece rei. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em treva e com ele mora a luz. Ó Deus dos meus pais, eu te louvo e celebro, porque deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto, ó Rei. Oh, glória a Deus. Depois da oração, eles louvaram o Senhor, eles fizeram essa adoração de agradecimento, porque agora eles estavam, né, com a revelação na sua mão, com o mistério. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, aí eles saem dali e agora vai comunicar ao rei, que já tinha a revelação. Então ele, chegando ali, se apresentou na presença do rei, diz que tinha a interpretação, a revelação do sonho. Respondeu o rei a Daniel e disse: podes tu fazer-me saber o sonho que tive, a sua interpretação? Agora veja Daniel, a humildade de Daniel. Daniel não bateu no peito e falou: rei, eu posso, eu sei tudo aí, eu posso fazer, eu tenho conhecimento, eu vou te dar a revelação, rei. Mas veja só, quando o rei falou assim: ó, Daniel, tu podes me fazer saber o sonho e a sua interpretação? Aí Daniel mais uma vez dá glória a Deus, porque a glória dele, tudo pertence a ele, o louvor é dele, a honra é dele, aleluia, a adoração é dele, eu sou dele, você é dele, nós somos todos dele, louvado seja o nome dele. Aí Daniel falou na presença e disse, na presença do rei, disse: o segredo que requer, nem sábio, nem astrólogo, nem mago, nem adivinho pode descobrir, mas há um Deus, aleluia, deu glória a Deus, mas há um Deus no céu, o qual revela segredo. Ele, pois, me fez saber, ó rei, o que há de ser no fim dos teus dias, e o teu sonho e a visão da tua cabeça na tua cama são estas. Aleluia. E agora ele passou, contou o sonho para o rei, a interpretação. Falou daquela estátua, da cabeça de ouro, do peito e dos braços de prata, né? Ali, e foi falando, e contou tudo, e deu a interpretação, e o rei, parece que eu vejo pelos olhos da fé, irmãos, o rei agora de boca aberta, escutando Daniel dar aquela revelação, e o rei passa a lembrar do sonho, e vai lembrando, e parece que Daniel vai dando os detalhes de tudo que tinha acontecido com o rei na sua cama, e o rei, foi isso mesmo, olha, foi desse jeito mesmo, foi bem assim o meu sonho. Aí agora chega a interpretação, Daniel dá a interpretação, o que ia acontecer nos fins dos tempos, e quando Daniel acaba de dar aquela interpretação, então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou Daniel e ordenou que lhe fizeste, né, a oferta de manjares e perfume suave. E respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos reis, e revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Deus em tudo tem os seus propósitos, meus queridos. Deus leva Israel ali, Deus leva aqueles 4 jovens ali para a conversão de Nabucodonosor, porque aqui Nabucodonosor reconheceu que Deus é Deus dos deuses, Rei dos reis e Senhor dos senhores, e foi obrigado a glorificar o nome daquele que tudo pode. Glória a Jesus. Encerrando, a igreja pode ficar em pé. Agora, meus amados, o rei aqui se converteu. Ele se converteu. Porque diz a palavra de Deus no versículo 48 do capítulo 2. Então o rei engrandeceu a Daniel
e lhe deu muitos e grandes presentes, e pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também como principal governador de todos os sábios de Babilônia. E ele se converteu e ele coloca Daniel agora sobre chefe de todos os sábios que tinha ali, né? Sobre chefe dos astrólogos, dos magos, dos caldeus. Só que, irmãos, quando nós somos abençoados, quando nós estamos unidos, quando nós estamos fazendo a obra de Deus junto, quando eu reúno em oração com os meus companheiros, na hora da tribulação eu chamo meus amigos, meus irmãos para orar junto comigo. Na hora da bênção eu viro as costas, na hora que eu recebo eu não quero mais nada. Agora é só eu recebi porque eu sou bom, porque eu sou tal. Não, veja só a atitude de Daniel. Quando o rei coloca ele aqui, exalta ele, abençoa ele, ele falou: rei, eu tenho mais 3 amigos. Eu tenho mais 3 companheiros que estiveram na oração. Eu tenho mais 3 companheiros que estiveram na adoração. Aleluia, o Senhor está me abençoando, rei. Mas eles também precisam ser abençoados, rei. Aleluia. E diz que pediu Daniel ao rei e constituiu sobre o negócio da província da Babilônia Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel estava às portas do rei. Ele foi abençoado, mas abençoou seus companheiros. Igreja, nessa noite eu quero deixar um conselho nessa palavra aqui que o Senhor colocou no meu coração. Não troque, aleluia, a unção do Espírito Santo, a presença de Deus na tua vida pelos manjares desse mundo. Eu não sei qual o teu pensamento para amanhã, para o mês que vem, para o ano que vem. Qual o teu pensamento que está passando dentro do teu coração. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus, Ele traz um conselho para você, jovem que está aqui. Não se apresse, não apresse o rio, porque o rio corre sozinho. Não fica preocupado com o dia da manhã, porque eu não casei. Eu não arrumo uma namorada, eu não arrumo um namorado. Coloca tudo diante do Senhor. Não se contamine com o manjar desse mundo, não se contamine com o manjar do rei, porque Deus tem alimento do céu para a tua vida. Deus tem o melhor para você. Deus tem o mel, Deus tem o leite, Deus tem comida de primeira, Deus tem o que você precisa. Fique sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, meu irmão, minha irmã. Não se preocupe, não precisa ficar preocupado com o dia da manhã. Tem uma coisa, a Bíblia diz lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, que até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Meus cabelos já caiu mais da metade, mas eu até agora não sei quantos fios de cabelo tem aqui, mas o meu Jesus sabe. Aleluia. Deus está no controle da tua vida, minha irmã. Deus está no controle da tua vida, meu irmão. Fique despreocupado, não fique correndo atrás de bênção não, mas fique na presença de Deus, porque as bênçãos de Deus vai correr, aleluia, para você, e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado através das bênçãos que você vai receber. Você crê assim? Levante a mão junto comigo, vamos orar. Se você quer que as bênçãos de Deus vai alcançar a tua vida, ore comigo nesta noite, Pai Celestial. Esta é a palavra que colocaste no meu coração. Nessa noite, as jovens aqui, Senhor, a moça, a rapaz, a irmãos e irmãs, que saíram da sua casa, do seu lar e vieram aqui para ouvir a tua palavra, para louvar o teu nome. Pai, muitas moças e muitos moços, muitos jovens têm colocado no seu coração, meu Deus, de não se contaminar com o manjar do rei, com a comida deste mundo oferece, mas estão te adorando, estão te servindo, estão esperando em ti, e nós sabemos, grande Deus, que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor está no controle de todas as coisas, meu Deus e meu Pai. Oh, grande Rei da glória, aleluia, continua abençoando a mocidade da tua igreja,
igreja, continua abençoando o teu povo, continua levantando jovem cheio do Espírito Santo, jovem com visão, jovem com discernimento, dando inteligência a cada dia e sabedoria e temor, para caminhar na tua presença e fazer a tua vontade. Papai querido, nós oramos, nós te pedimos, nós te adoramos, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, amém.